exceções. Então, a esta modalidade de legalidade se diz a tipicidade dos direitos reais. Exatamente porque existe esse cuidado, esta cautela do legislador. Porque, na verdade, um artigo como o 1225, ele responde a 600, 700 anos de historicidade. Todos os diplomas normativos têm esse núcleo. E isto responde a uma longa historicidade. E esta historicidade cristalizada na lei tem que ser respeitada. Então surge um desdobramento. A lei tem esses tipos normativos, com elementos definitórios exaurientes. Eu posso, paralelamente, criar, é o problema do numerus clausus. Isto é, direitos reais são aqueles criados exclusivamente por lei. É claro que eu tenho o artigo 1225 e outra lei, como a Lei 9.514, criou outra modalidade de direito real nos seus artigos 22 e 23, mas foi criado por lei. Então, o princípio que predomina de uma maneira profunda é o de que esta tipicidade é acompanhada do numerus clausus. Há textos expressos. No Brasil, eu penso que isto se pode, articulando a Lei de Registros Públicos com o Código Civil, se dúvida houvesse em saber se o 1225 é ou não numerus clausus, no artigo 172 da Lei 6.015 se diz que se registra a constituição, a extinção dos direitos reais reconhecidos em lei. Então, depende de lei. Quer dizer, a Lei de Registro Público iluminaria este artigo 1225, eliminando esta dúvida. O Código Civil português é taxativo. No artigo 1306, número 1, é peremptório e a rubrica é numerus clausus. O Código Civil argentino, no seu artigo 2502, também. Curiosamente, é um artigo copiado do artigo 3706 do esboço de Teixeira de Freitas. O Código Civil argentino é basicamente decalcado na obra de Teixeira de Freitas. Mas isto é discutido, na verdade. Um grande jurista português, o professor José de Oliveira Ascensão, na sua obra Tipicidade dos Direitos Reais, ele conclui propugnando que, no entender dele, melhor seria adotar-se números abertos. Confesso que, ao lado de uma amizade pessoal e longa admiração, eu nunca me convenci deste entendimento. Portanto, esta tipicidade é uma tipicidade fechada e não deixando espaço para vontades particulares. Mas há exceções. Servidões, direito de superfície e usufruto. Aí o legislador abre deliberadamente um espaço para a vontade dos particulares. O que pode ser objeto de servidão, o que pode ser objeto de superfície, construção, plantação e usufruto também. Então, como regra, é uma tipicidade exauriente e fechada, salvo quando o legislador abre espaços. Na Espanha, por exemplo, há casos assinalados na doutrina de criação de direitos reais por vontade dos particulares. Na Alemanha, numa obra do professor Schwab, que completou uma obra do Lente, conquanto eles firmem estes princípios, diz que praticamente na Alemanha se convive com isto. Como segundo grande princípio, ao lado desta previsão normativa e da necessidade do que aquilo que seja aportado ao registro de imóveis esteja amoldado ao tipo normativo, nós encontramos a publicidade que no nosso direito é constitutiva. É hoje a regra do artigo 1227 e era a regra do artigo 676 do Código Civil, onde se dizia e se diz que a publicidade é essencial, é constitutiva, salvo os casos expressos neste Código. Então, o registro de imóveis no nosso sistema comporta um caráter constitutivo através da publicidade. Em relação aos móveis, ainda que possa haver uma documentação, esta publicidade é chamada de visibilidade e se manifesta pela posse, normalmente ou predominantemente. Excluem-se da publicidade no nosso direito a sucessão aberta e a uso capião. A uso capião, conquanto a sentença declaratória de procedência do uso capião
deva ser levada ao registro, na verdade, a propriedade se consumou anteriormente. Tanto assim que se diz sentença declaratória da usucapião que precedentemente ocorreu. Mas, na realidade, ele só entra no universo público dos direitos reais ao usucapião através do registro da sentença. A sucessão aberta, hoje, pelo artigo 1784 e no Código 16 de 1570, que era o 1572, onde se dizia que com a morte, posse e propriedade passam aos herdeiros, é claro que depois da partilha é que se especificará, se atribuirá subjetivamente o bem ao herdeiro ou os bens a determinados herdeiros. Então, o papel do registro será concretizar esta distribuição subjetiva de caráter patrimonial. Estas duas hipóteses, na verdade, desnecessitam de registro para serem consideradas como direitos reais. É claro que este problema da herança tem toda uma história que está envolvida, né? Que não se podia fazer depender a passagem da herança da aceitação do herdeiro, porque isto criava um segmento temporal que era um verdadeiro vácuo. Esta é a razão da clareza da norma do artigo 1572 do Código 16, a meu ver, mais clara do que a do atual 1784. Também os direitos reais, quando possível, a propriedade induvidosamente, são providos de ações a diversos homens, nomeadamente a reivindicatória e a ação possessória. Como princípio ainda, existe o princípio da pertinência ou inerência, que é um princípio que atribui concretamente, conjugadamente com o princípio da especificação, a titularidade de um bem a alguém. É a identificação subjetiva, é o fólio subjetivo, ao lado, evidentemente, de um fólio objetivo que consta desta Lei 6.015. Então, conjugam-se os aspectos objetivos e os aspectos subjetivos. E, por fim, os direitos reais, justamente porque eles implicam a transferência de poder e faculdade do direito de, antes residentes no direito de propriedade ou em mãos do proprietário para aquele que vem a ser o titular do direito real, poderes e faculdades estes correspondentes a esse direito real derivado do direito de propriedade. Este fenômeno é designado na doutrina como o princípio do desmembramento, essa transferência de poderes, ainda que ontologicamente a propriedade subsista como tal, ainda que desfalcada dos poderes transferidos. Com a extinção do direito real, ocorre o princípio inverso, é o chamado princípio da consolidação. Aqueles poderes e faculdades retornam às mãos do proprietário. Por fim, mais duas observações. Saber o que pode ser objeto de propriedade dos direitos reais, com o que se trata no Código Civil e o que é objeto de restratabilidade. O grande princípio é o de que as coisas corpóreas é que são objeto dos direitos reais. O Código Civil português, no seu artigo 1302, é meridianamente claro a este respeito. E também, no seu artigo 1303, considera outras chamadas modalidades de proprietários, mas que, não, a meu ver, não são genuinamente direito de propriedade, como, por exemplo, a propriedade intelectual. Entre nós seria também os direitos autorais, que, na verdade, não configuram propriamente uma propriedade, configuram uma exclusividade de direito com ações pré-ordenadas a que ninguém lese essa situação. Então, o Código Civil português é muito claro no sentido de que só as coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objeto do direito de propriedade regulado nesse Código. A mesma regra nós encontramos antecedentemente no parágrafo 90 do Código Civil alemão, e no Código Civil alemão, no seu parágrafo 903, quando se conceitua o direito de propriedade, se diz: o direito de propriedade, no sistema do Código Civil alemão, se refere àquelas coisas
tais como definidas no parágrafo 90. O Código japonês também, no parágrafo 85, que, na verdade, foi decalcado do Código Civil alemão, e também o Código Civil grego, no seu artigo 947. No entanto, se esta é a regra geral, eu diria que no direito brasileiro, por exceção e por previsão normativa expressa, nós encontramos na rubrica do Código Civil, perto dos antecedente aos artigos 1451 e 1451, a possibilidade de haver um direito real mobiliário sobre realidades que não são coisas. É o penhor de direitos suscetíveis de cessão sobre coisas chamadas coisas móveis. Mas o que se penhora é o próprio título sobre o qual incide isto. E também, no artigo 34 da Lei das Sociedades Anônimas, está prevista penhor ou caução sobre ações escriturais. O professor Modesto Carvalhosa, nos comentários que escreveu, fere muito bem esse aspecto, dizendo que isto é realmente uma exceção à regra geral. E, por fim, um aspecto final, tem a impressão que tem tempo ainda, né? Um aspecto final de uma situação que está ocorrendo no Brasil e que, na verdade, ela decorre de um tecido social muito mal organizado no que diz respeito à ocupação de bens. Então, a gente se pergunta, depois de determinadas decisões judiciárias, como ficará o registro ou não ficará o registro, porque isso são situações que ficam absolutamente marginalizadas do registro. Não ingressam, não se tem como ingressar no registro e são situações, enfim, que não dá para ter um caráter jurídico, um enfoque jurídico ortodoxo. Eu vou referir 3 casos. Há um caso que foi talvez o primeiro caso de que foi relator no Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador José Osório de Azevedo Júnior, que foi meu aluno de mestrado, para minha satisfação, que escreveu um livro clássico sobre compromisso de compra e venda, que foi a sua dissertação de mestrado. E esta decisão tem até uma história pessoal. Quando ele proferiu essa decisão, nos anos de 94 ou 96, na vigência do Código Civil de 16, ele mandou para mim e disse: José Manuel, o que você acha? Você acha que essa decisão propicia uma tese de doutoramento? E eu, na época, achei que, enfim, não prestei atenção devida. Esse acórdão está publicado na Revista dos Tribunais, no volume 723, que é um volume que enfeixa acórdãos de alta significação. É, portanto, uma republicação. E essa decisão da reivindicatória da favela Pullman foi confirmada, ainda que o STJ não tenha conhecido o recurso, por um acórdão de julho de 2005, de que foi relator o ministro Aldir Passarinho Júnior. Neste caso aí, o que ocorreu foi o seguinte: formou-se uma favela, o proprietário ingressou com ação reivindicatória, foi julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, e o tribunal negou o direito à reivindicatória, ainda que conste do acórdão que não tinha ocorrido uso capião, sob o fundamento da função social da propriedade, invocando o artigo 5º, 23 da Constituição, que era o que vigia a respeito do assunto, então, uma vez que foi alguns anos antes do Código Civil, e dizendo que era socialmente insuportável fazer evacuar uma favela. E esse acórdão comportou recurso extraordinário, mas que não foi conhecido por um defeito de formação, não chegou ao Supremo Tribunal Federal, mas chegou ao STJ, que, conquanto não tenha conhecido o recurso, elogia enormemente este acórdão. E, no final desse acórdão, se diz: poder-se-á pedir indenização a quem de direito. É claro que, no plano infraconstitucional, isto é, no plano do direito civil, seria insustentável essa decisão. Mas, no caso concreto, bem ou mal, quando a Constituição prevê, no artigo 5º, 23, que o proprietário tem o dever
de exercitar o seu direito de propriedade, cumprindo, implementando a função social da propriedade, leu-se que aquele proprietário que deixa formar uma favela não estaria cumprindo a função social da propriedade. Eu procurei analisar minudentemente este acórdão nessa obra que vou publicar. Um outro caso julgado pelo Tribunal de Alçada de Minas Gerais, no ano de 2003, se encontra publicado na obra coordenada pela professora Giselda Hironaka, que se intitula A Outra Face do Poder Judiciário. Digamos que são decisões de vanguarda. Nesse caso, um proprietário entrou com ação possessória, havia coincidência entre o proprietário e o possuidor, dentro do ano e dia. Foi obtida a medida liminar, mas o tribunal negou a medida liminar e manteve os invasores na área. E o que é curioso é que o tribunal examinou aprofundadamente a situação desse proprietário enquanto tal, enquanto proprietário. É evidente que também esta decisão ignorou a regra do artigo 1210, parágrafo 2º, que estabelece rigidamente a separação entre juízo dominial e juízo possessório, negando a possibilidade de, no juízo possessório, se alegar qualquer tipo de direito. No caso, na verdade, se desconheceu esse mandamento e foi-se examinar a vida do proprietário aprofundadamente, o que ele fazia, como ele pagava os seus empregados, etc. Chegou-se à conclusão de que era um mau proprietário e se negou a ação, se suspendeu a medida liminar do juiz. E, por fim, há um acórdão da 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Este me pareceu o mais grave, que, na verdade, diante de uma invasão, pouco tempo depois o proprietário ingressou com a sua ação de reintegração de posse, nada se disse contra o proprietário e, na verdade, se mantiveram os esbulhadores. Então, estas decisões são perigosas, ficam à margem do registro imobiliário e ninguém sabe o que, ao longo do tempo, vai acontecer. Eu penso que, na verdade, este problema demandaria, em realidade, uma atenção do governo. Isto é um assunto que, penso eu, não dá para resolver com o Código Civil e nem com o Registro de Imóveis. Isso demandaria uma intervenção do governo mais séria para acomodar essas situações que são socialmente gravíssimas. Eu, mais uma vez, agradeço e muito esta oportunidade. Muito obrigado. A Escola da Magistratura e o Senor é que agradecem muito a presença do senhor. Nós sabemos da agenda complicada que o senhor tem e sempre nos prestigia com essas exposições maravilhosas. E eu passo a palavra agora para o doutor José Marcelo Tossi Silva, meu colega de concurso, mais do que colega, um amigo de muito tempo, hoje juiz integrante do corpo da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, do nosso Tribunal de Justiça, e é mestre em Direito também pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e vai abordar um outro aspecto do direito real, complementando aí as ponderações do Dr. José Manuel. Bom dia a todos. É muito difícil, depois da exposição do professor Arruda Alvim, criar algo novo, dizer algo novo. Eu disse a ele, antes do início, que eu vim aqui para aprender com ele, como aprendi muito nas aulas. Eu espero que aprendam alguma coisa. Que eu tenha algo novo a dizer. Quanto ao direito real, o que se posso dizer no início é que ele se caracteriza por ser uma relação entre pessoa e a coisa estabelecida diretamente, sem intermediários e oponível contra todos, o que se diz que é erga omnes. Eu, para não ser repetitivo, vou dizer, não como princípios, mas como características, algumas que são distintivas dos direitos reais. A primeira delas, que eu me lembrei, é da oponibilidade erga omnes. Os direitos reais são oponíveis em relação a todos, e por isso se disse, na doutrina clássica, que eles são absolutos, em contrapartida aos direitos pessoais que seriam relativos. Esse caráter de absoluto é porque eles são oponíveis e não ilimitados.
Outra característica é que eles aderem à coisa, eles perseguem a coisa onde quer que ela se encontre. E, em razão disso, eles ensejam um direito de preferência no exercício desse direito real, inclusive sobre outros direitos reais contraditórios posteriormente constituídos, o que se poderia dizer que seria o prior in tempore, potior in iure, e também a aderência confere ao titular do direito real o direito de sequela. Ele pode perseguir a coisa onde quer que ela se encontre para fazer valer o seu direito. Outra característica também já citada pelo professor Rudolvin é que o direito real é dotado de uma ação erga omnes, ele incide sobre coisa certa e determinada, deve ser certo a coisa sobre o qual incide o direito real e também o crédito que é garantido por um direito real. No direito real, ainda, existe uma relação imediata entre o titular do direito e a coisa, como foi dito inicialmente. E essa relação permite que ele usufrua diretamente, que ele utilize diretamente o proveito jurídico e econômico que a coisa pode proporcionar. E esse direito ele tende à perpetuidade. Ele não se extingue, em regra, pela prescrição. A prescrição, no caso dos direitos reais, ela é aquisitiva da propriedade. Pela uso capião, quem tem a posse, observados os requisitos legais, na forma prevista em lei, ele vai adquirir a propriedade e, com essa aquisição, se extingue o direito do antigo proprietário. O rol dos direitos reais, como foi dito, ele é limitado, constitui um número clausus. Isso é uma opção legislativa. No Brasil, somente se admitem os direitos reais previstos em lei, dentro de uma tipicidade. Não é possível as partes, exceto hipóteses especialmente ressalvadas, alterar o tipo do direito real. Se isso ocorrer, e eu trago aqui um exemplo, que eu vou citar posteriormente, se isso ocorrer, na verdade, o que se teria seria um direito pessoal e não um direito real passível de produzir todos os seus efeitos. A publicidade ela é essencial ao direito real, porque, para ser oponível erga omnes, é necessário que ele seja conhecido por todos. Nos bens móveis, como foi dito, essa publicidade, o conhecimento de que o direito real existe, ele é visível, ele é mais fácil de ser constatado. Nos imóveis, não. A extensão dos imóveis, ela não permite que a olho nu se verifique qual é o direito real, quais são os direitos reais sobre eles incidentes, quem é o proprietário e até onde ele se estende. Então, para que essa publicidade seja feita, é necessário que seja feito também o registro do direito real. O registro, aqui no Brasil, ele é constitutivo do direito real. Outra característica é que os direitos reais são suscetíveis, o direito real é suscetível de posse e propriedade. A posse é uma instituição do domínio. Tendo em vista essa opção do legislador de criar um número clausus, no Brasil é essencial, é a opção do legislador criar um número clausus dos direitos reais, um número fechado de direitos reais. E, para a publicidade, é essencial o registro. Isso, porém, não é adotado em todos os países do mundo. Existem países em que o número de direitos reais ele é aberto, é possível as partes criarem, por convenção, direito real não previsto taxativamente em lei. Um exemplo disso, isso se discute na doutrina espanhola, mas mesmo na doutrina espanhola existem algumas restrições à criação dos direitos reais atípicos. Eu cito, eu busquei um autor que trata do registro imobiliário na Espanha, onde também o registro não é constitutivo de direito real, que diz que, para a constituição dos direitos reais atípicos, é necessário que exista uma causa, uma razão. Não é possível estabelecer um direito real sem que aquele direito tenda à perpetuidade. Essa é uma característica do direito real, tender à perpetuidade. Também, pelas características dos direitos reais, eles já foram considerados na doutrina, isso por Demog, classificados como sendo mais fortes e mais de exercício mais fácil que os direitos pessoais.
Isso, porém, nem sempre ocorre, porque a própria lei estabelece, em algumas situações de direitos obrigacionais, situações em que eles prevalecem, independente da Constituição do Direito Real, sobre o direito real constituído. Isso, no artigo 186 do Código Tributário Nacional, estabelece que o crédito trabalhista, do acidente de trabalho ou tributário prevalece sobre o direito real, ainda que esses créditos não sejam obrigacionais. Eu trouxe aqui um caso para os senhores em que haveria, quanto à prevalência dos direitos reais, uma certa mitigação pela jurisprudência, que consiste na súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula diz que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. A primeira coisa que se extrai dessa súmula, dessa tendência de orientação jurisprudencial, foi identificar uma certa crise na hipoteca. E essa crise na hipoteca levou, acredito eu, à criação de outras formas de garantia que o legislador entendeu poderiam ser mais eficazes, e essa forma foi a alienação fiduciária de imóveis. Quanto a essa súmula, ela foi criticada, eu me permito citar um parecer do professor Rudolvin, em que ele diz que entre uma situação de direito real, ele conclui que entre uma situação de direito real e outra de direito obrigacional, salvo lei expressa em sentido contrário, prevalece a situação de direito real prévia e legitimamente constituída. Um fundamento que se pode trazer, por outro lado, para amparar essa adoção da posição jurisprudencial, eu cito o Cláudio Luiz Bueno de Godoy, no sentido de que atenderia à função social do contrato. Ele diz o seguinte: em síntese, a mesmo que se admitir sejam os contratos de financiamento imobiliário de evidente relevo, ainda que fora das normas do sistema de habitação, interpretados e regrados de acordo não só com a finalidade de propiciar o acesso à moradia, portanto, garantia da dignidade, como ainda sem divórcio do solidarismo que se estampa na conduta leal esperada dos contratantes e ainda do próprio agente financeiro. De uma forma ou de outra, seja qual for o fundamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela jurisprudência, para a adoção dessa posição, o certo é que houve uma reação. A reação foi a criação da alienação fiduciária, com algumas restrições quanto à discussão pelo adquirente do imóvel em juízo, que é obrigado, em certos casos, a depositar o preço a parcela devida. E essa reação mostra que, na verdade, não se mostra de grande proveito econômico a restrição dos direitos reais. Os direitos reais, o tema aqui é o direito real imobiliário. O direito de propriedade, o direito real pleno se dá na propriedade, que contém o poder de usar, gozar, disposição do bem. Embora absoluto, o direito de propriedade não é limitado. O professor Rudolvin bem expôs sobre a função social da propriedade. E também o Código Civil contém algumas limitações, outras que dizem respeito ao exercício da propriedade. A propriedade do solo abrange o espaço aéreo e o subsolo, mas ela não é ilimitada. Ela é exercida no espaço aéreo e subsolo em profundidade e altura úteis ao proprietário. Em razão disso, terceiros poderiam exercer atividades em altura e profundidade que o proprietário não tem interesse de impedir, e o exemplo que se pode citar é a passagem de aviões no espaço aéreo. Pode haver, porém, dependendo da restrição que se dá à propriedade, o direito à indenização, e eu cito como exemplo a impossibilidade de utilizar o subsolo de forma útil pela passagem de tripulação de rede pública do esgoto. A propriedade do solo ainda não abrange as jazidas, minas, recursos minerais, potenciais de energia elétrica, monumentos arqueológicos e outros previstos em lei. O Código Civil prevê, no artigo 1228, parágrafos 4 e 5º, uma forma de perda de propriedade, e eu acredito que a inspiração dessa regra, ou talvez a inspiração do fundamento do acórdão trazido pelo professor José Manuel, foi a situação em que o imóvel é ocupado, um imóvel de extensa área, é ocupado por diversas pessoas que o utilizam para uso próprio, presumivelmente atendendo à função social, agindo de boa-fé, e que nele tenham realizado obras e serviços de interesse social e econômico. E me parece que foi esse o fundamento adotado pelo professor José Osório, quando decidiu pela manutenção ou pela negativa
da concessão da posse ao proprietário naquele imóvel que era ocupado por uma favela. Esse artigo 1228 ele prevê que o juiz cabe aquilatar se esse interesse relevante social e econômico existe, e também fixar a indenização devida pela perda da propriedade pelo titular do domínio. Com o pagamento da indenização, serve a sentença para registro da aquisição do domínio. O que se pergunta aqui é quem vai pagar essa indenização. Em princípio, acredito eu, seriam os ocupantes do imóvel, mas daí vem uma outra questão. Se eles não pagarem a indenização, o que ocorre? A primeira consequência, que me parece óbvia, é que não adquirem a propriedade, ou ao menos não sai, enquanto não paga a indenização, o título que servirá para registro da aquisição dessa propriedade. Uma outra alternativa, que eu me recordo das aulas do professor Rodolvin, seria que o Estado pagasse a indenização. Mas isso não está previsto em lei. Então, a decisão de obrigar o Estado ou condenar o Estado ao pagamento deve ser fixada também em sentença, com a dificuldade aqui, creio eu, de que o Estado não faz parte da lide, nesse caso. E, em princípio, por não fazer parte da lide, ele não está sujeito ao cumprimento daquela combinação fixada. Mas, de qualquer forma, isso deve ser resolvido, de um modo ou de outro, porque, sem o pagamento da indenização, o registro do domínio da propriedade não é feito em favor dos ocupantes, e, por outro lado, também, sem a concessão da tutela possessória, o proprietário permanece, de fato, e de direito, no final das contas, porque é impossível o retorno ao exercício da propriedade plena sobre aquele imóvel. Não tem mais como recuperar o poder de usar, de gozar do imóvel. Embora, em tese, ele possa ainda dispor, vendendo, alienando ao outro, ou cedendo seus direitos, até receber indenização. A constituição dos direitos reais não precisa ter a mesma extensão do direito de propriedade atingido. Mas disso teriam os direitos reais sobre bens alheios, que já foram, de uma certa forma, comentados. A aquisição do direito da propriedade imóvel no Brasil, ela ocorre com o registro do título no registro imobiliário, mas existem várias formas de aquisição. Isso por ato inter vivos. Existem outras formas de aquisição. Ela pode ser classificada como originária e derivada, inter vivos e causa-mortes, singular e universal. Originárias são as aquisições pelo uso capião e também, conforme decidido pelo uso capião, pela sucessão hereditária. E eu trouxe como um ponto extra uma decisão que eu não vou citar, eu não vou ler, mas eu vou citar, a apelação civil número 67912-0/2 de São Paulo, do Conselho Superior da Magistratura, que inclui a desapropriação não amigável entre as formas originárias de aquisição da propriedade. Por seu lado, a desapropriação amigável é considerada pelo mesmo Conselho Superior da Magistratura como uma forma derivada de aquisição da propriedade. Isso se extrai da apelação civil número 342-6/2 de Americana e também da apelação 38-6/5 de Sorocaba. O que distingue, a importância de distinguir a aquisição originária e a derivada é que, na aquisição originária, a pessoa recebe o domínio na forma como a coisa se encontra. E, na derivada, ela recebe com os ônus e qualidades que a coisa tinha quando com o transmitente. Na aquisição causa-mortes, por sua vez, que é uma transmissão universal, o herdeiro, o legatário, sucede o antigo proprietário em todos os direitos e obrigações que ele tinha. Como a propriedade imóvel se transmite pelo registro, por ato inter vivos, se transmite pelo registro do título no registro imobiliário, o artigo 1255, parágrafo 1º do Código Civil, prevê que, até esse registro, o imóvel pertence ao antigo dono. A consequência disso, que algumas vezes ocorre e que chega, de uma certa forma ou de outra, no registro imobiliário, ou quando se decide dúvidas em registro imobiliário, é a venda para mais de uma pessoa. Existem casos em que o proprietário vende o imóvel para duas pessoas diferentes, seria possível até mais, e nesses casos, quem registra primeiro se torna dono. O problema de saber é se quem contratou primeiro teria direito real ou não sobre aquele imóvel. E a resposta pela norma que existe é não. É proprietário quem
quem registra seu título de aquisição de domínio por ato inter vivos em primeiro lugar. Sendo assim, quem comprou e não registrou vai ter, quando muito, uma ação pessoal para pedir indenização correspondente à impossibilidade de receber a propriedade daquele imóvel. Não havendo uma nulidade que permita, ou no título causal, ou no registro, que permita desfazer daquela primeira compra, ao segundo adquirente, não é possível pleitear, com base na prioridade ou na anterioridade de seu contrato, o desfazimento do registro e a extinção da propriedade que adquiriu aquele primeiro comprador pelo registro do seu título. Por outro lado, o registro produz todos os seus efeitos enquanto não for cancelado. Isso está nos artigos 1245, parágrafo 2º do Código Civil e 252 da Lei 6.573, e também se prevê no artigo 254 da Lei 6.573 que, se o título e os direitos dele decorrentes não forem viciados, não forem atingidos pela causa que levou ao cancelamento do registro, poderá ser novamente registrado. Isso pode ocorrer, eventualmente, numa hipótese de vício no próprio procedimento do registro, que não atinge o título causal, não atinge o negócio jurídico celebrado entre as partes e não atinge, em sua forma, o título propriamente dito, que seria a escritura de compra e venda, nos casos em que é obrigatório, ou o contrato particular, quando assim permitido. Por outro lado, cancelado o registro, o proprietário pode reivindicar o imóvel, independente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Isso está no artigo 1257, parágrafo único do Código Civil. A Lei de Registros Públicos, por uma atuação, por uma alteração recente, porém, prevê que o cancelamento não será feito se o proprietário tiver a posse do imóvel por mais de 5 anos, e, nesse caso, a aquisição se dá a aquisição por uso capião. Me parece que essa forma de aquisição por uso capião é uma forma de uso capião tabular. Nesse caso, não é necessário, a sentença declaratória do uso capião, me parece, não precisa ser necessariamente registrada no registro imobiliário. Tão só reconhecida pelo juiz que houve a aquisição do domínio por aquele que já tem o título registrado, esse registro subsiste e permanece a produzir todos os seus efeitos. Quanto ao rol taxativo, existe uma vinculação muito estreita entre os princípios que regem os direitos reais e os princípios que regem o direito imobiliário, como foi dito pelo professor Rudolvin, e não poderia ser diferente. E eu trouxe, quanto à tipicidade dos direitos reais, também uma emenda do Conselho Superior da Magistratura, na apelação civil 84/6-4 do Tanabi, publicada em 1º de dezembro de 2003, no seguinte sentido: dúvida procedente, ou seja, não admitido o registro. Princípio da legalidade. Inteligência do artigo 167, inciso 1 da Lei de Registros Públicos. Rol taxativo. Inadmitível acesso de promessa de dação em pagamento. Direito pessoal e não real. Pedido de averbação. Via inadequada para apreciação. Apelação não provida. Admitido, porém, nos países... voltando ao caso espanhol, ao exemplo espanhol sobre seu número aberto naquele país, o rol dos direitos reais, o autor a quem me referi foi Manuel Penha Bernaldo de Queiroz. Esse autor diz o seguinte: devem ser respeitadas as normas imperativas e estruturais da propriedade dos direitos reais típicos, o que, entre os exemplos que ele cita, impede a imposição no condomínio voluntário de uma indivisibilidade perpétua. A obra é Direitos Reais, Direitos Hipotecários, Madrid, Centro de Estudos Registrais, 2001. Existem diferentes sistemas de registros imobiliários. No Brasil, o registro é constitutivo de direito real, portanto, não passa para a transmissão da propriedade no mero contrato. Na Espanha, por outro lado, a transmissão se dá pelo contrato e o registro tende a produzir efeitos erga omnes. No Brasil, esse registro produz eficácia iuris tantum da propriedade, ou seja, relativa, e não absoluta, como ocorre em outros países, como na Alemanha e na Espanha.
Essa presunção relativa de veracidade, porém, opera em favor do titular do direito real inscrito e transfere a quem pretende impugná-lo o ônus de demonstrar que o direito inexiste, ou não existe de forma válida ou eficaz. Porém, no Brasil, sendo relativa a essa presunção, a invalidade do negócio causal que acarretou aquele registro, ou seja, a invalidade do contrato constitutivo do direito real, acarreta a invalidade do registro correspondente e o seu cancelamento. Além disso, sendo a fé pública relativa, no Brasil, o registro pode ser cancelado ou retificado se não exprimir a verdade. Como países que adotam um sistema de fé pública absoluta do direito real, eu posso citar a Alemanha e a Espanha, sendo que, na Alemanha, o artigo 892 do BGB faz presumir correto o conteúdo do registro de forma absoluta, a menos que seja um prévio assento de contradição contra a correção desse conteúdo, assento esse que também deve constar do registro, ou que o adquirente conheça a incorreção. Isso diz respeito à boa-fé. Na Espanha, por outro lado, o artigo 34 da Lei Hipotecária, de 8 de fevereiro de 1956, prevê a presunção absoluta em favor daquele que adquire a título oneroso, também de boa-fé, e de quem figura legitimado no registro. A boa-fé aqui, portanto, nos países em que essa presunção é absoluta, ela sempre é um requisito. Também, como um fato distintivo, na Espanha, em que o registro não é constitutivo do direito real, a fé pública opera em relação aos dados registrais relativos à existência, ao conteúdo e à titularidade dos direitos reais inscritos. No Brasil, existe uma exceção quanto aos efeitos absolutos do direito real, que é o registro Torrens. Esse registro está previsto nos artigos 277 e 288 da Lei 6.015 de 73, para imóveis rurais, mas eu acredito que ele não é utilizado no imóvel de São Paulo. Existe notícia que ele seria mais utilizado em Goiás. Eu não tenho conhecimento de caso específico. É um sistema de registro, me parece, originário da Austrália, e que concede presunção absoluta. E uma crítica que se faz, pelo menos ao registro Torres previsto no Brasil, é que essa presunção absoluta existiria até o momento em que o registro é promovido. Sobrevindo um título de transmissão posterior ao registro Torrens, também a presunção quanto a essa transmissão, constituição do direito real, seria, a partir daí, relativa. E seria necessário um novo registro Torrens para que ela passasse a ser absoluta. Existem diversos sistemas de registros, isso depende de opção legislativa, mas esses sistemas eles se destinam a concentrar as informações sobre os direitos reais incidentes em relação a determinado imóvel, facilitando buscas nas negociações sobre esses imóveis e sobre a constituição de direitos reais. E também a conferir segurança na existência desses direitos. E isso tem uma influência direta no custo das transações imobiliárias. Existe uma obra do autor espanhol chamado Benito Arruñada, ele é economista, chamada Sistemas de Titulação da Propriedade, publicada em Lima, editora Palestra 2004, e que o autor faz uma pesquisa, divulga os resultados de estudos relativos aos efeitos que tem nas negociações, nos custos das negociações, os sistemas de registros que são considerados mais seguros ou menos seguros, distinguindo esse autor entre sistema de registro de título e sistema de registro de direito, e também os efeitos na economia quando os bens são levados a registros e, dessa forma, eles permitem a circulação da propriedade e a constituição de direitos reais eficazes. Isso tem uma grande influência no Brasil, onde existem vários imóveis, vários casos em que as pessoas simplesmente ocupam, e ainda que tenham condições de adquirir por uso capião ou de regularizar a situação por uma regularização fundiária, elas deixam de fazê-lo por ignorância, por insuficiência de meios financeiros e, às vezes, por falta de assistência do Estado. A Lei 6.015 de 73 estabelece um rol taxativo de registro dos direitos reais,
E ela teria, em tese, como um parâmetro, permitido o registro dos atos constitutivos de direitos reais e a averbação dos demais atos. Mas isso nem sempre é seguido, e é possível citar, como um exemplo de não observação disso pelo legislador, o caso em que ele prevê a citação, o registro de uma citação feita em ação real, e, por outro lado, ele prevê a averbação da penhora, por uma alteração recente do Código de Processo Civil, que deixou de ser registrada, e também prevê a averbação da caução dada em garantia hipotecária, aqui, mas ainda não estipulando essa garantia como hipoteca, mas como uma caução, embora incidente sobre imóvel. A Lei 6.015 regula o procedimento do registro dos direitos reais. E esse registro ele depende, em primeiro lugar, de uma provocação ao oficial de registro de imóveis. Ele deve ser solicitado a promover o registro do direito real, o que se chama de princípio da instância, está previsto no artigo 13. Para isso, o interessado, de uma forma que pode ser verbal ou por outro meio que ele quiser, ele deve levar o título ao oficial de registro de imóveis, seja esse título uma escritura de compra e venda, um contrato particular, ou um título de origem judicial, um formal de partilha, uma carta de sentença. E ao oficial protocolado o título, cabe promover o registro no prazo de 30 dias, com eficácia desse registro que retroage à data da prenotação. O registro, porém, não é automático. Como foi dito, a segurança jurídica decorre do registro imobiliário. O registro imobiliário dá conhecimento a quem pertence a propriedade e quais são os titulares dos ônus reais incidentes sobre o imóvel e quais são esses ônus. Então, esse registro não pode ser automático. Não cabe ao oficial simplesmente receber o título e promover a qualificação. Eu já vi apelação em dúvida em que se foi dito como fundamento para contornar a recusa do registro o seguinte: o oficial é registrador, então cabe a ele registrar. Na verdade, não é assim. Ele deve, por meio da qualificação do título, fazendo uma depuração de forma a que ingressem no registro imobiliário os direitos reais que sejam exatos, que demonstrem a realidade jurídica em relação àquele imóvel. A qualificação em si, assim, implica no exame de legalidade destinado a garantir a exatidão do registro, que é necessária nos sistemas em que os assentos registrais se presumem exatos ou de acordo com a realidade jurídica. Essa conclusão consta foi adotada no 16º Congresso Internacional de Direito Registral e está publicada na revista Registradores de Espanha, número 45. Além disso, também nessa linha, o Conselho Superior da Magistratura no Estado de São Paulo decidiu que a qualificação registrária não é um simples processo mecânico, chancelador dos atos já praticados, mas parte, isso sim, de uma análise lógica voltada para a perquisição da compatibilidade entre os assentos registrários e os títulos causais, judiciais ou extrajudiciais, sempre feita à luz das normas cogentes em vigor. Essa decisão teve por objeto casos específicos e muito repetidos, e que se utilizava o Instituto do Condomínio Voluntário, que é um condomínio constituído sobre imóveis, para, dessa forma, registrando pequenas frações ideais de propriedade, a que se pretendia vincular uma área certa e determinada, apesar do condomínio voluntário, no condomínio voluntário, cada proprietário ser titular de uma fração indeterminada sobre o todo, ele se pretendia, com isso, contornar os requisitos da lei de loteamentos para o parcelamento do solo urbano. O que se fazia era alienar pequenas frações ideais de 1%, 0,5%, 0,83%, vinculando uma área de 100 metros quadrados, uma área de 1.000 metros quadrados, às vezes uma área de 3.000 metros quadrados, e registrar essas várias alienações em matrículas, que eu cheguei a ver matrícula com mais de 300 registros de alienações, dando, assim, por uma forma indireta, naquele imóvel que não foi objeto de um regular parcelamento do solo, na verdade, um parcelamento de fato implantado. Se chegou à conclusão na Corregedoria, no Conselho Superior da Magistratura e na Corregedoria Geral da Justiça, que isso caracterizava uma fraude à lei cogente que regulamentava o parcelamento do solo urbano, e então daí se veio essa decisão da Corregedoria,
e também uma decisão do Corregedor-Geral da Justiça limitando a lavratura de escrituras de compra e venda de frações ideais dessa espécie de fração ideal, ou, se insistindo as partes, fazendo constar de que aquela venda de fração ideal não correspondia a uma venda de uma área determinada no solo. Disso chegou a dizer que o Conselho Superior da Magistratura e a Corregedoria tinham proibido a compra e venda de fração ideal, o que não é verdade. O que se proibiu foi o uso do condomínio voluntário para se fraudar a lei de parcelamento do solo. Além disso, na qualificação são analisados os aspectos exterior, ou seja, o título em sentido formal, e a causa da aquisição da oneração. E pela qualificação é visto ainda se o registro se dará em conformidade com os princípios que regem o registro imobiliário. Desses princípios que dizem respeito diretamente ao registro de título, eu cito aqui o da inscrição, que significa que o direito real se constitui, transmite e extingue por ato inter vivos, se estiver escrito ou registrado. O da instância, que quer dizer que o registro do título depende, pelo oficial registrador, depende da provocação do interessado. O da prioridade, que significa que os direitos reais se classificam conforme a ordem cronológica de seu surgimento pelo registro. O da legalidade, que quer dizer que a validade do registro depende, no Brasil, da validade do negócio jurídico que lhe deu origem e da faculdade da disposição do alienante. E ainda, eu acrescentei, também depende do atendimento das normas que regulamentam o próprio registro. Não é válido, como exemplo, o registro feito com violação da prioridade decorrente da prévia pronotação de um outro título representativo de direito contraditório, ainda que aquele título prenotado, protocolado em primeiro lugar, dissesse respeito a um negócio causal nulo ou que não ensejasse a possibilidade do registro. A especialidade, que significa que toda inscrição deve se recair sobre um objeto precisamente individualizado, incidido tanto em relação ao imóvel, quanto em relação à dívida garantida por um direito real. Também na especialidade, deve ser possível identificar, por sua qualificação, o titular do direito real. E, por fim, a continuidade, pela qual deve existir, em relação a cada imóvel, uma cadeia de titularidade, de modo que a inscrição de um direito novo depende sempre do outorgante dele aparecer no registro como seu titular. Eu acredito que, pela hora, já se esgotou o tempo e que eu não teria muito mais a dizer além do que foi dito anteriormente. Então, eu agradeço a todos a atenção. Eu acho que a pontualidade foi britânica. Foi exatamente no tempo previsto. Eu quero agradecer a exposição do Dr. Marcelo Toschi, que complementou alguns aspectos da exposição do Dr. José Manuel, e perguntar se existe alguma questão. Não? Bom, então vamos para aquela hora chata, que é do almoço. Tem alguém? Pois não. Obrigado. Nesse caso, seria aquisição, creio eu. Se os possuidores do imóvel quiserem adquirir aquele imóvel do proprietário, se adquirir pela forma normal, uma escritura de compra e venda. Provavelmente porque o imóvel terá valor superior a 30 salários mínimos. Então, não seria desapropriação nem expropriação nesse caso, seria uma compra e venda. Sim, é essa. Acho que é essa que ele está citando. É essa que ele está citando. É essa que ele está citando. Essa hipótese mesmo. O senhor diz a hipótese em que é a ocupação da área por várias pessoas. Então, situações irreversíveis. Então, mas desses casos... Se não me engano, existe... se não me engano, existe um... Sim. Bom, são dois aspectos que se teria a dizer aqui. O primeiro é quanto à transmissão da propriedade. Nada impede que o proprietário diretamente venda o imóvel aos possuidores. Não existe, acredito eu, aqui em São Paulo, algum órgão público que faça a intermediação dessas vendas.
Me parece que existe uma empresa no sul do país que tem por especialidade comprar essas áreas, ela depura, ela promove ações visando regularizar o registro, a regularizar aquele parcelamento do solo e negocia esse imóvel com os adquirentes. Eu ouvi falar dessa empresa, mas eu não posso dizer qual é o nome e a sede. Na verdade, não sei o seu nome e a sede. Havendo litígio, essa aquisição pode se dar por transação, que é a forma de solução de litígios, e essa transação paga o preço, ou conforme o que for nela previsto, se o preço vai ser pago antes ou não, mas ela implicando na transmissão da propriedade aos possuidores, se extrai do processo homologada a transação uma carta de sentença, e essa carta de sentença é o título de aquisição de propriedade. É óbvio que no registro da carta de sentença se devem observar os requisitos para todo o registro. Se o imóvel não for descrito de uma forma a que se verifique que ele corresponde ao imóvel registrado, se houver algum outro requisito não observado para o registro, ele vai ser negado, e o que se precisa fazer é ou corrigir o registro ou corrigir o título para que ele possa ter ingresso. Mas essa forma seria, eu acredito, a transação. Quer completar alguma coisa? Não. Está muito bem respondido. Mais alguma questão? Bom, então eu vou encerrar essa parte da manhã e voltamos às 2h15 para retomar os trabalhos da tarde. Um bom almoço a todos.